Amém? Amados, então vamos lá. Nós tivemos essa semana Ministério ao Senhor, foi um tempo muito bom, onde nós alinhamos algumas coisas, e eu espero que você esteja acompanhando aquilo que nós estamos fazendo, e nós estamos na série de mensagem sobre as igrejas, amém? Nós estamos nas 7 cartas do Apocalipse, alguns conhecem dessa maneira. Nós estamos falando sobre as 7 cartas que nós iniciamos com a introdução geral das cartas, que Cristo é o superior, Ele é supremo, não tem outro igual, não tem ninguém maior que Ele, amém? Nós vimos que todas as cartas à igreja, todas as cartas, Jesus mostra que Ele é o que falta, Ele é o que está faltando, Ele é o que precisa para as igrejas, Ele é o remédio, Ele é a solução dos problemas da igreja. Nós vimos isso no primeiro. Então, na primeira reunião, nós já vimos sobre isso, na nossa reunião de ceia. Depois nós iniciamos e aí nós lembramos, nessa semana, que todas as 7 cartas, elas foram destinadas para uma igreja real, histórica. A igreja de Éfeso era da cidade de Éfeso, existiu. De Laodiceia, existiu. De Tiatira, existiu. Porém, embora fosse destinado, ele usou um destinatário único, tá ruim, né? Tá igual o som de aquário, caixa de, embora tenha um destinatário, se aplica a todas as igrejas, em todas as eras. Nós incluímos, porque Jesus, ele diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se aplica a nós também. Amém? Então João, ele está no ambiente, foi. Aleluia. Ei. Foi. Então, nós ouvimos, nossa, muito melhor. Nós ouvimos sobre as cartas da igreja, de uma maneira que nós precisamos se encontrar, entender o que aplica a nós, porque o Senhor estava falando para nós, e quem escreveu essa carta é João. João escreve essa carta na ilha de Patmos, numa ilha, depois de ter fechado todos os caminhos. Domiciano, agora o imperador Domiciano, prende João, coloca João dentro de um lugar, de uma ilha de Patmos, cerca ele para ele não ter contato com ninguém, e é aí onde Deus chama João para cima e fala, sobe aqui, e aí ele começa a dar revelação do livro de Apocalipse, e começa escrevendo cartas a igrejas. É Jesus ditando para João. Embora as cartas elas são inspiradas, todas as leituras bíblicas, os textos bíblicos são inspirados pelo Espírito, as 7 cartas do Apocalipse é o próprio Cristo escrevendo através de João, ditando-a para João. Então nós precisamos lembrar, e aí às vezes, e é engraçado, porque se você pergunta assim, qual é a sua carta da Bíblia favorita? Uns vai dizer Tiago, outros vão dizer Romanos, outros vai dizer,
a gente banaliza as cartas, as 7 cartas de Apocalipse, sendo que as 7 cartas foi o próprio Cristo escrevendo para a igreja. Não foi Paulo, não foi Pedro, foi o próprio Jesus escrevendo 7 cartas. E aí nós começamos falando sobre isso, de uma maneira específica, as 7 igrejas, os 7 panoramas, mas quando nós chegamos em Éfeso, nós vimos que nós precisamos tomar cuidado, porque talvez nós conseguimos chegar na igreja, a gente consegue cantar um bom louvor, a gente canta músicas bíblicas, uma boa teologia, a gente ouve a pregação é boa, a gente faz missão social, a gente faz as atividades lá fora, a gente vive na oração, a gente consegue ir para a igreja caseira, a gente vai participando, só que nós esquecemos do primeiro amor. Porque a Bíblia fala para a igreja de Éfeso que, olha, você serve bem, você faz muita coisa, eu tenho visto as suas obras são muito boas, suas obras são muito legais, suas obras são isso, você denuncia os falsos mestres, você fala dos falsos mestres, você aponta os errados, biblicamente, você se guarda como igreja, vocês falam do amor, vocês falam da Bíblia, mas, entretanto, uma coisa eu tenho contra você: você deixou o primeiro amor. Ou seja, a igreja de Éfeso mostra a capacidade, a possibilidade que nós temos de conduzir, de fazer as atividades, de ser presente na atividade, porque, meu amigo, nós vamos ver que era bom. O serviço da igreja de Éfeso era diferenciado. Nós vimos a cidade de Éfeso era uma cidade da magia. A cidade de Éfeso era uma cidade do lugar brabo mesmo. Lá, a cidade de Éfeso era um lugar onde as pessoas estavam cheias de si, era brabo, eles eram bons no que faziam. E aí quando o evangelho chega, meu amigo, nós falamos sobre isso, quem foi fundador da igreja de Éfeso foi Paulo. A igreja que ele mais passou tempo foi Éfeso. Depois quem foi para lá foi Timóteo. Depois de Timóteo, Apolo foi de lá, Áquila e Priscila foi de lá. Ou seja, a igreja só teve brabo. E aí essa igreja que faz tudo isso trabalha muito bem. A gente vai ver que eles tinham bons estudos. O avivamento chega lá. Meu amigo, as pessoas queimavam os livros de magia. Os dons aconteciam de uma maneira surpreendente lá. Mas tinha largado o primeiro amor. É possível nós fazermos muito para Jesus, mas sem estar apaixonados por Jesus. A gente diminui muito a visão apaixonada, porque a gente associou paixão a algo ruim, mas para a Bíblia, paixão, que é o primeiro amor, é aquele amor intenso. A Bíblia ela não despreza, muito pelo contrário, ela diz a necessidade de sempre sermos apaixonados por Jesus. Deixarmos de ser, às vezes, até racionais por esse amor. Eu lembro da época da minha adolescência, quem é que se baseou durante, não sei quem, acho que poucos aqui, mas quem aqui presenciou o crescimento, digamos assim, o avanço do Lucinho Barreto, a época do Loucos por Jesus, os livros Loucos por Jesus? Alguém aqui? Só eu, Wagner? Gente, que fase, gente. Esse cara, esse Lucinho Barreto, meu amigo, não sei se você conhece ele, mas ele quebrou tudo durante um tempo. Na verdade, a Lagoinha, a gente tem falado sobre isso, a Lagoinha deixou o primeiro amor. A Lagoinha, esses referências eram tudo da Lagoinha, essa galera toda, mas enfim, o Lucinho Barreto, ele falava sobre ser louco por Jesus e sobre essa paixão. Ele tem alguns livros como Loucos por Jesus,
loucas por Jesus, líderes loucos por Jesus. Ele tem uma série de livros com os temas louco por Jesus. E uma onda de adolescentes e jovens na época, ele ficou famoso, talvez pelas polêmicas, vocês lembram, ele ficou famoso de ficar cheirando uma Bíblia, tirar uma foto assim, cheirando uma Bíblia, aí agora vocês lembram. Ele pegou, abriu uma Bíblia e fez assim, como se estivesse cheirando. Ele falava umas doideiras, e ele levantou uma galera, uns jovens apaixonados por Jesus. Eu lembro que ele fazia seminários que reunia vários adolescentes e jovens. Eu fui em um de Guarulhos, que era algo incrível, para lembrar que nós precisamos ser loucos por Jesus. E eu lembro que naquela época, meu amigo, era jovem, adolescente, tudo quanto é ônibus, era jovem, adolescente pregando o evangelho. Pulseira, loucos por Jesus. A galera saía com a camiseta, loucos por Jesus, e aí nessa camiseta o pessoal entrava nos lugares, nas boates, entre adolescente, jovem, adolescente que era menor de 18 anos, cercando o povo, não deixando entrar na boate, gente maior de idade dentro de boate, e falando de Jesus, e milagre acontecendo, gente aceitando, se convertendo em boate, uma fase maluca. E aí você via essa galera. Eu era uma das pessoas que, cara, eu entrei num negócio de ficar indo todo dia, tirar 2 horas para orar, e aí na minha casa não tinha espaço para eu conseguir tocar violão e ficar tranquilo. Aí no final da minha rua era o início do monte. Eu comecei a ir durante foi mais de um ano, todo dia, de segunda a segunda, sábado, domingo, segunda, todo dia ir no monte, para poder me fascinar mais com Jesus. E eu lembro quanta sede e amor nós tínhamos, e muitas das coisas nós esfriamos como igreja. E talvez, eu não estou falando, e sim teve alguns excessos no sentido de pessoas que talvez não equilibraram com o amor do evangelho e também olhar para a vida comunitária, mas nós precisamos tomar cuidado para não deixar a faísca do primeiro amor se apagar. Essa paixão por Jesus, esse amor pelos pobres, pelos carentes, pelos órfãos, pelas viúvas, mas também o amor pela casa do Senhor, pela intimidade, pelo tempo de oração, por conectar-se com Ele. Isso precisa ser ardente em nós. Então, nós olhamos para a história dos avivamentos, eles aconteceram com gente maluca. Só que eu sou, por ser carismático, eu sou com um pé quase na reforma, né? Sou quase reformador. E eu sei que... E eu fui uma dessas pessoas muito influenciado pela reforma, e talvez quase me tornei sensacionalista, porque sensacionalista, você não sabe, é alguém que acha que os dons cessaram. E eu nunca cheguei a esse nível de achar que os dons cessaram, mas me mover nos dons, algumas vezes eu já tomei cuidado por medo do excesso. Só que, meu amado, nós vamos olhar na Escritura, sempre houve excesso, sempre houve problema. Quando os apóstolos começam a fazer milagres, vem uma mulher doida e fala assim: eis que vem os homens de Deus. E aí Paulo olha e fala assim: sai, demônio. E era demônio, olha que doideira, que estava profetizando. Aí a gente vai olhar para a história e vai ver eles parando, né? Falando, não, então, vamos parar, porque está gente louca dizendo que está profetizando. Não, eles continuaram. Então a gente sempre vai ver. Aí a gente vê para um cara que vai lá e fala assim: aí, quanto que vocês querem para eu ter o mesmo dom que vocês aí? Ou seja, já tinha barganha também, e por isso os apóstolos pararam. Não! Então nós precisamos entender que vai ter sim excessos, e nós precisamos criar protocolos para acabar com esses excessos, mas nós não podemos deixar nos calarmos desse primeiro amor, dessa esperança de Deus curar alguém, dessa esperança de Deus fazer algo, dessa esperança de Deus se mover de um modo dentro da igreja dele. Então, nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque é muito possível nós estarmos dentro da igreja, esquecermos do primeiro amor, esquecemos da primeira paixão, fazer protocolo. E essa foi a primeira, e nós falamos depois sobre Laodiceia, que aí o Arnaldo veio falando na semana passada de uma igreja, e não está na ordem propositalmente, nós estamos
distribuindo conforme as pessoas que vão ministrar se identificam ou trazem uma mensagem. Enquanto isso também a gente vem montando mais ou menos uma ordem. Nós falamos de uma igreja que tinha feito muito e tinha deixado o primeiro amor, mas ainda fazia. Depois nós falamos de uma igreja que nem fazia mais, porque ela se achava tão boa que não precisava nem fazer. E aí ela tinha ouro, Laodiceia. Gente, essas 7 cidades, todas elas eram as 7 principais cidades do mundo. Então todas elas tinham uma parte, todas elas tinham alguma coisa de destaque. E essa Laodiceia era o ponto central de banco. Os bancos da época ficavam em Laodiceia. O colírio, um remédio que lubrificava os olhos e ajudava os olhos, ficava em Laodiceia. E era Paris, Fashion Week da época. Os caras eram brabo, faziam umas roupas bonitas, umas roupas preta. E aí por isso que eles se achavam demais. Eram muito soberbecidos. E aí Jesus pega e fala: cara, eu aconselho que vocês comprem ouro de mim, roupas brancas e colírio para que vocês vejam, porque vocês falam o que vocês fazem, mas vocês são pobres, cego e nu. Ou seja, uma igreja que talvez se achava. Nós temos que tomar muito cuidado com os achismos nossos, a soberba, a prepotência. Quem está de pé, cuide para que não caia. Às vezes mas a gente faz missão, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Deixa eu te falar, a gente é carente da misericórdia de Jesus. Temos que tomar cuidado para não acharmos que temos tudo. E sabe qual é o mais triste? Deus resiste ao soberbo. E aí, essa igreja não percebeu que ela funcionava, mas Jesus não estava nem dentro dela. Porque um texto muito conhecido para pregar, em evangelismo, para mim é o mais famoso para pregar, para fazer apelo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei contigo hoje. Só que esse texto, ele está sendo dito para a igreja de Laodiceia. Jesus estava dizendo para uma igreja: eis que eu estou na porta, do lado de fora, eu estou batendo, se você abrir, eu entro. Olha que triste. É uma igreja que tinha Jesus do lado de fora. Nós temos que tomar cuidado para talvez não sermos uma igreja que não tem Cristo dentro e achar que tem. Isso é uma síndrome comum, meu amigo. É uma síndrome comum. Se você for ver, os rituais levíticos aconteceram durante anos, mesmo sem a arca. Aí Davi falou: calma aí, vamos lá buscar, porque não faz sentido nós ficar aqui acendendo incenso para a presença, se a presença não está mais com nós. Então isso é perigoso. É capaz de nós nos acostumarmos a fazer sem a presença de Jesus. E hoje eu quero, de maneira bem direta, falar sobre uma igreja chamada Pérgamo. A igreja de Pérgamo, nós vamos abrir lá em Apocalipse 2:12. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, olha só, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês.
onde Satanás habita. Aí, brabo, tá? No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que apegam aos ensinos de Balaão, a qual ensinou Balaque a arma e a cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e guerrearei contra eles a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Pai amado e Pai querido, nós queremos te agradecer por essa reunião, que nesses próximos 30 minutos o Senhor nos guie, nos direcione, nos guarde, e que o Senhor possa nos levar ao entendimento da tua semente, mas também florescer a tua semente sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amados, deixa eu te explicar algo para que você se situe aqui. Cada cidade tem uma relevância, eu mencionei sobre isso. Éfeso era um lugar muito centralizado pelo conhecimento, pela magia, era a porta de entrada da galera que ia para a Ásia Menor, era a porta de entrada. Inclusive a Ásia Menor fica ali onde fica a Turquia hoje. E já Laodiceia era onde ficava banco, onde ficava roupas da moda, e também onde ficava esse colírio para os olhos. Mas também era uma cidade que não tinha, né, uma fonte de água própria, passava pelos arquedutos e a água vinha morna, por isso que Jesus fala aquilo lá do morno. Só que Pérgamo já era uma cidade que ficava no alto, era uma fortaleza muito grande, e era por isso que a base militar da Ásia Menor ficava lá. Então toda a base militar, era uma fortaleza militar, ficava lá. A linguagem que Jesus está usando aqui, por isso que é uma linguagem de guerrilha, espada, pedra branca, a gente vai entender isso, porque era para uma igreja dentro de uma cidade que era praticamente ponto central, igual a gente é conhecido como a cidade offshore da energia, lá era a cidade da guerra, era a cidade militar. E Jesus agora olha para eles e fala, cara, e por isso que Jesus se apresenta agora com espada. Jesus estava dizendo, cara, a força da cidade de vocês não é vocês, não são as suas espadas, é a minha espada de 2 gumes, eu tenho a espada de 2 gumes. Ou seja, Jesus estava falando, cara, eu tenho a força. Não é o He-Man, é Jesus. Então, quem estava no ministério ao Senhor entendeu, acabou. Quem estava no ministério ao Senhor entendeu, né? Obrigado. Então, todas as cartas têm uma característica semelhante, mas essa daqui era a maior cidade da Ásia Menor em tamanho, a segunda maior biblioteca do mundo tinha lá, acorda Douglas, maior centro de ensino de médicos, então o centro de ensino médico era lá, vamos supor que era a faculdade dos médicos, era a USP medicinal lá, maior centro de ensino, inclusive eles adoravam um Deus, Deus dos dons, né, o Deus da medicina. Eles tinham 3 templos, para você entender. Lá tinham 3 templos. Um templo para Deus, eu esqueci o nome desse Deus. Oi?
era um Deus da medicina. Mas eu acho que é. O símbolo dele, inclusive, era uma serpente, era uma vara com uma serpente. Ainda é. Daí que surgiu. Esse era o símbolo desse Deus. Você tinha um outro, que era o imperador. Era um templo para o imperador. Pérgamo tinha um templo para adorar o imperador. E você tinha, eles chamavam de Deus encarnado, né? O imperador era o templo do Deus encarnado. E você tinha o templo de Zeus. E realmente, gente, é essa ideia mesmo. É a figura de um Deus soberano, celestial, do Olimpo, Zeus. A figura de um Deus que distribui dons terreno e que operava na terra, que era esse da medicina. Oi? Acho que é. É isso? Procurou? Asclébio. E você tinha também esse Deus encarnado. Então você tinha um distribuidor de dons, você tinha o Deus encarnado, e você tinha Zeus. Essa era a cidade de Pérgamo. Ou seja, eles tinham a rivalidade completa da Trindade. E não é à toa que por isso que Satanás sentava lá no trono. E aí, é tanto que, eu não vou entrar aqui por conta do tempo em questão histórica, mas até esse trono de Satanás, ele tinha um lugar que chamavam de trono de Satanás, que depois inclusive foi tirado de lá e levado para a Alemanha, está lá até hoje, enfim. Mas não vou entrar nesse dado histórico, se você for curioso, depois você pesquisa um pouco sobre isso. Inclusive, a escrita em pergaminho veio de lá. Pérgamo, entendeu? Então, pergaminho nasceu em Pérgamo. Amém? E o direito romano que dava uma autonomia ao procônsul executar pessoas. Então, o procônsul que cuidava de Pérgamo, ele tinha um poder de espada. Poucas cidades do Império Romano tinham esse poder. E lá tinha, que era um poder de espada. Ele poderia executar sem esse lugar. Então, essa é a realidade dessa cidade. A igreja estava instalada nesse contexto. Pérgamo era uma cidade onde a mentalidade era tomada por uma idolatria, onde uma afronta à Trindade. E aí, nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos não ser exatamente idólatras, diretamente, mas a idolatria vem tomando, às vezes, a nossa mentalidade. Porque idolatria é quando eu me dobro ou eu me prostro a algo. E prostrar não é exatamente o fato de eu fisicamente apenas, mas é a minha cultura se dobrar. Nós temos que tomar cuidado, porque isso muitas vezes nós fazemos. As nossas prioridades denunciam aquilo que a gente adora, meu amigo. O que você faz quando você acorda? As nossas prioridades denunciam quem nós adoramos. Talvez um dia eu fale sobre isso. Acho que Tim Keller tem algo sobre isso. Nós julgamos muito os outros por conta de idolatrar ou serem ídolos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só que nós, muitas das vezes, nós idolatramos nós mesmos. Nós temos uma fábrica de ídolos o tempo todo, sabe? Essa igreja, ela estava num lugar totalmente perseguido por conta da idolatria. Só que Jesus, ele deixou um remédio.
Jesus mostrou que Ele era, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julgar pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Ou seja, agora a solução para aquela igreja era se apropriar de uma espada de dois gumes, aonde ia discernir, aonde, meu amigo, não ia ter mentira, não ia ter como a idolatria invadir, porque ela ia separar as intenções. E aí, essa igreja, o mais engraçado é que elas ficavam nesse contexto onde Satanás habitava entre eles, meu amigo. Tu tem noção do perigo? E ela se mantinha fiel. Olha que doideira. Não sei se você se identifica, mas talvez esse seja nós, que vivemos em um mundo tão perdido, tão cabuloso, falsas doutrinas, falsos ensinos, e nós se mantivemos fiéis, não saímos da Bíblia e da doutrina, aleluia, aleluia. Mas aí Jesus fala, porém tenho contra ti algumas coisas. A primeira, vocês deram o ensino de Balaão. Alguns de vocês estão dando ouvido ao ensino de Balaão. Olha que engraçado, não é a igreja toda, mas é alguns de vocês. Ué, mas por que está exortando a igreja inteira? Porque nós somos um corpo. E nós vamos aprender, talvez eu acho que semana que vem, que tolerância é uma coisa, amor à pessoa é uma coisa, tolerar os seus ensinos e a sua indecência é outra. Nós não podemos tolerar algumas coisas. Nós temos que ser intolerantes quanto a alguma coisa. Existe uma igreja, e a gente vai aprender sobre mais para frente, que ela fala, olha, vocês toleram Jezabel. O ponto não é que vocês são de Jezabel, mas que vocês toleram. E aqui, muito parecido, Jesus está falando a mesma coisa, no verso 14, ele diz, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas, vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a amar as ciladas contra os israelitas. Então, muitas das vezes, nós como igreja, podemos ter uma boa doutrina, podemos ter uma boa palavra, mas se nós tivermos em nosso meio, pessoas que ainda dão ouvidos aos ensinos de Balaão e dos nicolaítas, nós teremos dificuldade de avançar. Porque é isso que Deus está dizendo a Pérgamo, vocês são fiéis, porém, está no meio de vocês, os ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Vamos rapidamente entender quem é Balaão e quem é os nicolaítas. Vamos começar dos nicolaítas, que talvez seja um pouco mais fácil. Nicolaítas, alguns vão dizer que de Nicolau, descrito lá em Atos, que foi um diácono, e aí a partir disso, Nicolau começa a gerir algumas pessoas, mas a história da igreja vai dizer que esse diácono, ele se afasta, ele se distancia, começando a dizer, Jesus perdoou seus pecados, Jesus te deu uma vida, então agora você precisa aceitar isso, e não precisa pedir mais perdão pelos seus pecados. A partir de agora, você é perdoado em Jesus e não precisa mais pedir perdão. Nicolau começa a ensinar que, olha, fiquem tranquilos, porque o preço já foi pago. Fiquem tranquilos, porque você não tem que se preocupar com agora você ser perfeito, porque você não é. Nem vai chegar perto, então larga isso. Esses eram os ensinos dos nicolaítas. Os ensinos dos nicolaítas, de Nicolau, inclusive a Bíblia vai dizer outras vezes sobre isso, é que eles ensinavam que uma vez que você foi alcançado por Jesus, uma vez que você encontrou Jesus, a partir daí você
tem licença, você já é salvo. E agora, meu amigo, fica tranquilo. Pode pecar. E se pecar, não precisa pedir perdão. Jesus já pagou o preço. Esses nicolaítas ensinavam várias coisas. Várias coisas. Inclusive, os nicolaítas ensinavam que uma vez que você encontrou Jesus, você viu Jesus, e você foi perdoado pelos seus pecados, a sua carne nunca vai ser mudada. Então, Jesus te entende. Então, você tem que ficar só esperando ele vir e voltar. Enquanto isso, está tudo certo. Essa era uma das doutrinas de Nicolás. E deixa eu te contar, não existe heresia nova. Tem pergraça? Nada diferente disso. Dizer que você já foi alcançado em Jesus e já está, e ele fez tudo, e agora você não precisa fazer nada, nicolaítas. Porque o nosso Jesus, ele nos chama a caminhar com ele. Amém? Só que os ensinos dos nicolaítas era esse aqui. Agora vamos para outro personagem, Balaão. Balaão, o cara lá de Números 24 e 25. A referência do falso profeta. A referência do falso profeta é Balaão. Por quê? Não era porque ele errava as profecias. A gente tem o costume de falar que o cara é falso profeta e bom profeta pelo número de assertividade de profecia dele. Ele disse e aconteceu, aleluia. Balaão dizia e acontecia, mas era falso profeta. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós medirmos a capacidade, ou melhor, se nós definimos um verdadeiro do falso pelo que ele está dizendo, ser verídico ou não, nós iremos se assustar. Porque Balaão, ele não só acerta as profecias, como é visto por todos de vários lugares que ele acertava a profecia, como ele teve uma visão messiânica. Ele viu Jesus. Poucos profetas teve uma assertividade de uma visão sobre Jesus, como Balaão teve. Balaão diz: eu vejo, não agora, não de perto, mas eu vejo alguém que, filho de Jacó, que reinará e governará com cetro de justiça. Esse foi o falso profeta. E aí? Então nós temos que tomar cuidado, porque o fato de ser verdadeiro profeta e falso profeta não é pela assertividade da profecia, mas é pelo coração. É pelo fruto que leva, se é a edificação da igreja ou a destruição da igreja. Se é a edificação do povo de Deus ou a destruição do povo de Deus. Números, depois você leia essa história com calma, a história de Balaão, mas Números 23, 24 e 25 vai contar sobre a história de Balaão. Balaão, o cara era brabo, o cara profetizava e acontecia, tanto é que Balaque agora vai atrás de Balaão e fala: ei Balaão, bora, eu quero amaldiçoar aquele povo que está fazendo muita coisa, que está levando muita coisa, que está ganhando todas as batalhas, eu quero ir lá e amaldiçoar eles, não dá mais. E aí Balaão fala: não. E aí ele: tá bom. Ele consulta Deus e Deus fala para ele não ir. E ele manda dizer para Balaque que eu não vou. Moço, até aí o cara parecia que o cara era crente. E aí ele vai. E aí Balaque manda mais presente pro cara, velho.
Volta os mensageiros com um presente para ele, vamos. Aí ele, né, versão, você tem a King James, eu vou inventar alguma para mim. Versão minha, acho que Balaão olha, fala assim, será que eu não consigo convencer Deus? Deixa eu voltar a orar de novo. Meu amigo, Davi fala, uma ele falou, duas eu ouvi. Davi fala isso de Deus, fala, uma Deus falou, e duas eu ouvi. Por que Balaão queria que Deus falasse de novo, meu amigo? Ele já tinha dito que não. Ele não é homem, nem filho do homem. E quem disse isso? Acredita que foi ele? E aí, é irônico, né? Muito irônico, Balaão dizer isso. E aí, ele volta e pergunta para Deus. Deus, não dá não. Aí ele volta para os caras. Deus falou que eu não posso ir. E se Deus abençoa, eu abençoarei os que Deus abençoa. E amaldiçoarei os que Deus amaldiçoa. E aí o povo, beleza, volta para Balaque. Balaque, não é possível, oferece mais. Chega Balaão, volta para Deus. Balaão fala assim, agora eu acho que aumentou. Volta a orar de novo. Aí, Deus sabe o que Deus faz? Pior coisa que ele pode fazer para um homem, eu já falei sobre isso aqui, entregar aos próprios desejos. Pior coisa que Deus pode fazer por você é te entregar aos seus próprios desejos. E aí Deus vai. E aí Balaão sorri. Eu mudei Deus. E aí ele vai, bora, vamos lá, eu vou fazer. E aí ele chega lá, meu amigo. Sobe na jumentinha e começa a andar. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, meu amigo, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, e ainda mais na assertividade que foi ali, é o próprio Jesus, desceu e entrou de frente à jumentinha. E aí a jumenta parou. Sabe o que Balaão fez? Chuta. Bateu na jumentinha. E aí a jumentinha anda e o anjo do Senhor entra na frente de novo. E o que ele faz? Bate na jumentinha. E aí, de novo. E aí a jumenta fala para ele, tu tá de sacanagem, né, que você não tá vendo. A jumenta olha, e aí a jumenta fala a famosa frase, famoso texto que a jumenta fala com Balaão, é daí. A jumenta fala com Balaão, fala assim, você está de sacanagem, que você não está vendo, dá para você parar de me bater? Você quer que eu vá? E aí Balaão fica bravo com ela, mas por que você andou? Você está vendo que para ele não é difícil ver algo espiritual acontecendo. A jumenta falou, ele não questiona. O espiritual para ele é muito fácil, ele tem domínio do espiritual. Algo acontecendo no espiritual para ele é automático, é comum. Agora o problema é que tem muitas pessoas que veem o automático, veem o espiritual, vivem no espiritual de modo automático, mas viver no espiritual não significa conhecer Jesus, porque embora ele vê a jumenta falando, ele conversa com a jumenta, ele não vê Jesus. Ele não reconhece Jesus. Então é muito possível você viver em coisas espirituais, viver dons espirituais, ver jumenta falar, ver coxa andar, perna crescer, perna diminuir, mas quando Jesus fala, você não escuta. Esse é Balaão. Porque agora uma jumenta viu o que Jesus estava fazendo, viu Jesus, mas Balaão, o espiritual profeta, não vê Jesus. E aí é a treta. Porque agora, aí, Números vai contar para a gente que eles começam a conversar, e aí o Senhor deixa ele de novo. Deus, desculpa os calvinistas de plantão, Deus é um Deus respeitador, não porque Ele não é soberano, mas é que a sua soberania permite, porque Ele pode fazer o que Ele quiser, inclusive deixar você escolher o seu destino. Olha que doideira. Os calvinistas agora, os calvinistas caem endemoniados.
Então, meu amigo, Deus deixa Balaão ir. E Balaão vai. Não porque Jesus não tem capacidade de parar ele. Jesus parou e fez a mula falar. Mas é porque Jesus está falando, vai. Você não quer? Vai. E aí começa um diálogo, meu amigo. E vou falar para você, o que falso profeta consegue fazer é teatro. Falso profeta faz teatro muito bem. E aí ele vai, manda, prepara isso, prepara aquilo, prepara sacrifício tal, vamos do monte. E aí ele começa e fala assim, Balaque, vai funcionar não. Porque eu posso não conhecer Deus, mas eu conheço o mundo espiritual e ele não vai se mover. Vai funcionar não. Tá de sacanagem, você veio aqui, faz acontecer. Aí, você vê o coração de Balaão é tão pervertido, que nem ele acredita naquilo que ele está vendo. Nós somos assim, meu amigo. Eu falei isso no Ministério do Senhor. Nós somos carismáticos com cultura de sensacionalista. Nós estamos vendo, nós estamos falando. Deus faz milagre, Deus opera dom, mas nós não acreditamos que vai ser hoje. Não tem fé suficiente para isso. É Balaque, é Balaão. Balaão está vendo. Aí Balaão fala, não vai acontecer. Aí Balaque, mas não, você vê aqui. Tá bom, vamos lá para o outro lado. Aí vai para o outro lado da cidade agora, para jogar praga. E ele vê e fala, não vai funcionar não. Não, então vamos tentar do outro jeito. E fica tentando dar jeitinho para fazer a coisa acontecer. E com ritual, prepara isso, prepara aquilo. Tantas pedras, tantos animais. E o ritual acontecendo. Até que ele vê uma visão. Talvez a visão messiânica mais forte do Antigo Testamento. De Jesus, reinando através de Israel. Um judeu, filho de Jacó, daqueles benditos povos que ele estava querendo amaldiçoar. Vindo o rei eterno sobre as nações, reinando eternamente. Fala para mim. Não era suficiente para o cara calar a boca e ir embora? E aparece que é isso que acontece. Ele vai, o texto termina com ele indo embora, e beleza. Só que estranhamente, Números 24 termina assim. Números 25 começa a contar uma história. Abra para mim Números 25 e por incrível que pareça eu estou acabando. Números 25. Números 24 termina, Balaão foi embora, acabou. Enquanto Israel estava em Setim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas. Quem são os moabitas? É o povo tudo lá, de quem? Balaque. Balaque era o rei moabita. E agora, o povo começou a cometer imoralidade com os moabitas, que os convidavam a fazer sacrifício aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Assim, Israel uniu-se a Baal-peor. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vocês deverá matar aqueles que dentre os seus homens se uniram a Baal-peor. Se um israelita trouxer para casa uma mulher medianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava, um israelita trouxe para casa uma mulher medianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Meu amigo, o cara era ousado, entendeu? Deixa eu te contar o que aconteceu aqui, que talvez você não entendeu. O povo começa a se unir com as moabitas, começa a ter relação, começa a adorar o Deus deles, dos moabitas, e agora Deus fala, acabou, eu vou amaldiçoar vocês, eu tenho poder para isso, agora eu vou fazer isso, vocês estão no céu comigo. E aí, o povo começa a ir para a tenda do encontro, chorar, para que Deus tenha misericórdia deles. Começam a se prostrar e chorar.
e um corajoso, um israelita, trouxe para casa uma mulher na frente de Moisés e de toda a comunidade de Israel. O cara era corajoso, meu amigo. Aí continua. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote de Arão, viu isso, abandonou a assembleia, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com lança, atravessou o corpo do israelita e da mulher pelo ventre. Então cessou a praga contra Israel. Vamos lá? Jonathan, mas o que isso tem a ver com Balaão? E o que isso tem a ver com Pérgamo? Vamos agora lá para Apocalipse 2, quando o Senhor está dizendo assim: olha, vocês deixaram se levar pelos ensinos de Balaão, que convenceu e conduziu aos israelitas a se deitarem com as moabitas, induzindo a adorar os deuses dele, trazendo ira sobre Israel. Pode ir lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse 2, onde nós estávamos. Então aqui, 2, se eu não me engano, 16. Então aqui, 14. No entanto, tenho contra vocês, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados e ídolos e praticar imoralidade sexual. Quem convenceu foi Balaão, porque Balaão chega para Balaque e fala: eu não posso amaldiçoar, eu só abençoo quem ele abençoa, eu amaldiçoo quem ele abençoa. Eu tentei, não deu certo, então deixa eu te contar um segredo: ele tem que amaldiçoar. Sabe como você vai fazer isso? Bota ele para deitar com as mulheres de vocês, seduz eles. Balaão deu o segredo, ensinou. Balaque foi e fez e deu essa treta toda. Um mestre conduzindo o ensino de Satanás. Jonathan, e qual é a treta toda com Pérgamo? Porque Pérgamo não é Balaão, e eles eram fiéis, eles não eram Finéias. Nós precisamos de Antipas e de Finéias. Nos últimos dias, Deus está levantando Antipas e Finéias. Sabe quem foi Antipas? Jesus, o próprio Jesus diz no texto: olha, vocês têm sido fiéis, vocês têm sido, inclusive Antipas, a minha fiel testemunha. É Jesus dando um testemunho de uma testemunha fiel, dizendo: não tem Antipas, ele é minha fiel testemunha. Sabe o que é testemunha? Quem diz a respeito de. Ele está dizendo: Antipas diz a respeito de mim, mas não é só isso que ele diz. Jesus diz: Antipas diz fielmente a respeito de mim. Antipas sou eu aí com vocês. Meu amigo, você tem noção do que é isso? Jesus olhar para você e falar: não tem fulano, olha, o Wagner sou eu entre vocês. Isso é muito algo estranho e tremendo. Ele estava dizendo: olha, você, e meu amigo, Antipas não, eu não vejo ninguém falando: eu quero ser igual a Antipas. Todo mundo quer, eu me espelho em Paulo, eu me espelho em Barnabé. Ninguém fala, porque Antipas era um anônimo. Antipas não era famoso, Antipas era um anônimo, mas era a fiel testemunha de Jesus. Nós precisamos que se levantem Antipas, que talvez não vão ser famosos, talvez não terão nomes grandes, talvez serão anônimos, mas eles serão a fiel testemunha de Jesus. Para quê? Meu amigo, Antipas vem da palavra diante de todos, ou contra todos. Porque embora estava lá naquela guerra de todo mundo, e todo mundo estava lá e estava tranquilo, ele falou: ei, eu não tenho problema em ir contra vocês, se o meu Jesus não concorda, porque eu sou a fiel testemunha de Jesus. Nós precisamos de Antipas nos últimos dias, que não tem problema de ir contra todos. E eu não sei você, meu amado, mas deixa eu te contar, eu estou aprendendo isso na pele.
porque eu não irei me calar. Deus precisa, não porque Ele necessita, porque Ele não consegue, mas porque Ele determinou assim, chamar homens e mulheres dispostos a denunciar o ensino de Balaão, os ensinos de Nicolaítas. Nós precisamos dentro da igreja levantar pessoas que serão Antipas, fiel testemunha do Senhor, e não se calarão, mesmo que talvez haja opressão, mesmo que talvez pessoas vão falar que está errado, mesmo que talvez vai contra todos. Nós precisamos se agarrar ao Evangelho e, como Antipas, ser fiel testemunha. E não é diferente, porque assim como tinha Antipas, lá com Balaão tinham Finéias, que não se preocupou em sair da assembleia e falar: muito bem, vocês estão com rituais de vocês estão chorando, mas o que estão fazendo? Deixa eu fazer, me dá a lança e eu faço o que tem que ser feito. Deus está levantando Finéias nessa época, que vai pegar a lança e fazer o que tem que ser feito, mesmo que talvez seja visto de maneira difícil, Deus está levantando Finéias. Meu amigo, eu não sei qual é o ventre que você tem que atravessar, mas nós precisamos ter aquilo que o Senhor nos chamou, ser fiel testemunha de Jesus, custe o que custar, e acabar, não tolerar com o ensino de Balaão, com o ensino dos Nicolaítas. Fique de pé. Nós precisamos entender isso, meu amigo. Até quando nós vamos se acostumar como igreja a vivenciarmos, mas todo mundo faz, todo mundo ouve, todo mundo, meu amigo, não sei se sua mãe era crente, e eu não sei se ela dizia para você, mas se ela dizia, ela estava inspirada no Espírito Santo. Você não é todo mundo. Jesus te chamou para ser fiel testemunha dele. Quem aqui lembra da casa de Zadok? Quem aqui? Alguém lembra? Alguém sabe? Já ouviu falar da casa de Zadok? Essa foi a palavra que nós tivemos aqui para inaugurar essa igreja. Casa de Zadok. Um dia, Eli é tirado. Lembra de Eli? Vocês lembram, né? Eli, vocês lembram, né, gente? Pelo amor de Deus. Eli é tirado. Meu amigo, Eli foi deposto, porque ele era um fraco. Os filhos fazendo um monte de moralidade. Dentro da casa de Deus, Eli fazia nada. Um dia, o Senhor depõe Eli. Fala: eu erguerei um sacerdócio, segundo o meu coração, que servirá à minha vontade. E a sua geração já era, estou eliminando do sacerdócio. Aí os filhos de Eli naquele dia morrem. Morreu todos? Morreu? Nasce o neto de Eli. Qual o nome dele? Misericórdia. Icabode, aleluia. Se foi a glória de Deus. E aí sabe o que acontece? Não cumpre o que Jesus falou? Deus disse que acabaria e levantaria um sacerdócio segundo. Quem agora que herdava o sacerdócio? Icabode. Se foi a glória de Deus. E ele agora começa a continuar. Saul vem, Davi vem, só que nesse meio tempo, quando Saul está naquela guerra lá de Davi e Saul, estão brigando, estão criticando, e está um negócio todo, Saul fica revoltado porque os sacerdotes estão na cabeça dele auxiliando Davi, armando contra Davi. Dá doido em Saul, e Saul manda matar todo mundo de Ramá. Ramá era a terra dos sacerdotes. Quem que estava lá? Os filhos de Icabode. Saul mata todos da descendência de Icabode. Cumpre-se a palavra. Só que agora o reinado começa, Davi começa a reinar, e agora eles começam a ver que tem um problema. O legado sumiu, e ficou uma briga.
Se você for olhar em Reis, e você vai ver que a briga não é só sobre o reinado. Existe uma briga ali por trás do sacerdócio também. É por isso que um sacerdote, um cara apoiava Saul, o outro apoiava Davi, o outro apoiava, daqui a pouco o outro começa a apoiar os irmãos, os filhos de Davi, porque o rei que fosse ia determinar quem seria o sacerdote principal, porque estava vago. E agora, meu amigo, o reinado é estabelecido de fato. E ele fala assim: ei, cadê? Vai na casa de Zadok. Deus estabelece e fala assim: porque eles foram fiéis. Sabe o que era Zadok? Filho da geração de Finéias. Aquele que teve coragem de afiar a lança. Sabe de quem Finéias era filho? Daquela galera que quando fizeram o bezerro de ouro, eles se afastaram, e ele falou assim: ei, aqueles que se prostraram, me dá a lança, eu vou acabar com o que se prostrou. Aí os filhos que pegaram a lança e mataram quem se prostrou, o bezerro de ouro, agora nasce um chamado Finéias, e pega e coloca a lança naquele que se prostrou a Baal. E assim nós vemos a casa de Zadok. Ezequiel vai dizer: eu estabeleci a casa de Zadok, que com zelo guardou a minha presença. Meu amado, deixa eu te contar algo. Deus está chamando pessoas que vão zelar pela presença dEle. Nós precisamos levantar uma geração de Zadok, uma geração de Finéias. E eu não sei você, meu amigo, mas eu não quero ser famoso. Eu quero só ser zeloso por aquilo que Ele é. Não me importo. Não me importa se minhas agendas fecharem. Não me importa se as pessoas, não importa se o povo quiser ir embora daqui. Eu quero dormir com uma tranquilidade de que um dia eu verei a face do meu amado. E eu poderei dizer para Ele: Jesus, eu fui sua fiel testemunha. Feche os seus olhos. Queria te fazer um convite nessa manhã. Que você pedisse ao Senhor clareza naquilo que você tem como Finéias. Você tem que colocar a lança para acabar com os ensinos de Balaão. Não sei se é uma amizade, eu não sei se é não sei o que é. Só não vale casamento, amém? Casamento, sinto muito. Você casou. Ah, minha mulher, filha, meu homem, meu marido, ensinamento, ele tem o ensino de Balaão. Esse não vale. Mas, sem ser casamento e filhos, o que é que Jesus hoje te pede para cravar a lança? Qual é o ensinamento que você tem que matar? Como que você tem que se portar como Finéias? Em qual área da sua vida que você está precisando ser mais Finéias? Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, essa manhã nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Mas, Senhor, nos ajude aí contra o ensino de Balaão, contra o ensino dos nicolaítas. Sim, Deus. Continue com seus olhos fechados, eu já estou finalizando. Sabe qual é o mais bonito de tudo isso? É que Jesus, ele termina a carta dizendo: aos que vencerem, eu darei do maná escondido. Meu amigo, o maná escondido não é aquele maná que estava distribuído lá,
que caía. Jesus é o próprio maná, o pão da vida. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. E Ele está guardado lá no céu, aguardando um dia. E aos que vencerem, Ele dará dele mesmo, meu amigo. Não tem coisa mais preciosa que receber o próprio Senhor. Sabe? Então, quando nós se posicionarmos como fiel testemunha, Ele vai dar dele mesmo, meu amigo. Ele vai chegar e Ele vai dar uma parte escondida. E lembra das pedras preciosas? Eu darei uma pedra branca preciosa. No povo lá, quando o soldado em Pérgamo era muito bem renomado, ele ganhava uma pedrinha do império com um nome, um codinome que era dado do império para ele, que só ele e o império sabia. O Senhor está dizendo: olha, eu darei uma pedra branca com o seu nome, e esse será o nosso segredo. Sabe, é você chegar diante de Jesus e Ele falar: eu e você temos um segredo. Sabe, é um apelido carinhoso de pai e filho, é o seu nome, que só você e Ele conhece. Senhor, nos ajude a perseverar, nos ajude, porque nós queremos esse maná escondido. Nós queremos ter um apelido carinhoso que só nós, só eu e o Senhor saiba. Nos ajude, Jesus, a sermos a tua testemunha até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve para casa em paz, em segurança. Que o Senhor dê uma semana conduzida pelo Teu Espírito, que venhamos a aprender cada dia mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor floresça essa palavra, não seja apenas uma semente, mas seja uma semente que dê vida e floresça, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces suaves consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a volta do Cordeiro, e todos digam amém. Aplauda o Senhor.